Fala galera, estamos aqui no Estúdio Motorsport na arquibancada Porto GP de São Paulo de 2025, um dos templos sagrados do automobilismo mundial. Eu, Carlos Costa, na companhia de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN. Felipe, obrigado pela companhia. Hoje temos aqui um convidado ilustríssimo para falar da história desse palco do automobilismo. Vamos abrir aqui para que todos tenham a visualização de ninguém mais, ninguém menos que Otávio Guazelli. Foi aí um dos inventores, precursores da telemetria, né, Otávio? Vamos colocar precursores, não ficar com tanta pompa, mas você, além de tudo, também foi administrador aqui do Autódromo de Interlagos. Obrigado pelo seu tempo. Vamos bater um bate-papo. Bater um bate-papo é boa, mas enfim, trocar ideia sobre a história aqui do autódromo e a sua relação com a pista. Muito legal. Eu agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar em Interlagos, um prazer estar na Fórmula 1 e um prazer estar aqui com a Porto, que foi um grande cliente no meu período de administração aqui do autódromo, através dos cursos de direção defensiva, de primeira carta, um programa muito interessante que a Porto sempre manteve, parceria com o Roberto Manzini, e então a gente tem uma relação também com a Porto aqui em Interlagos muito grande. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Só um pedido, Otávio, se a gente chegar, como aqui é muito pequenininho, daqui a pouco tem os caras mais perto do mic. Mas a minha primeira, primeiro a gente já fez algumas entrevistas com o Otávio sobre a vida inteira dele, algumas perguntas até a gente vai refazer, mas procurem no canal, porque aqui hoje o foco é outro. A gente vai focar muito na história do Otávio com o Interlagos, embora o início dele na Fórmula 1 tenha sido Jacarepaguá, né? Então, exatamente. O momento que você cai na Fórmula 1 era Jacarepaguá. Que ano foi aquilo mesmo? 1988. Interlagos, a primeira 89 aqui? 90. Como foi? Você lembra dessa transição, Jacarepaguá para Interlagos? Eu lembro. A gente teve, além de ser, né, eu sou paulistano, além de ser o Grande Prêmio em casa mesmo, não só no Brasil, mas em São Paulo, teve toda a modificação da pista, né? Sim. E uma das coisas que nós fizemos na época, a gente já estava bem, 90 foi o nosso terceiro ano de telemetria na Minardi, então a gente já estava bastante desenvolvido, bem avançado, e uma das ferramentas que a gente tinha criado e desenvolvido era um simulador, que a gente chamava de tempo sul giro, que seria o tempo da volta, né? Traduzindo do italiano numa tradução livre. E aí a gente fazia a simulação das pistas. Assim como em 90 nós fizemos a primeira prova em Phoenix, no Arizona, onde a Minardi largou na primeira fila, McLaren de Berger e Pierluigi Di Martini de Minardi, o pessoal fala, pô, o carro andava tudo isso, a gente tinha feito um desenvolvimento grande, e esse foi o tempo da sexta-feira, porque no sábado choveu, então você precisa ter um pouco de sorte. E depois viemos para cá, nós viemos direto de Phoenix para São Paulo. Então, uma das nossas tarefas era tentar simular a pista, que era uma pista remodelada em um novo asfalto no simulador. Então a gente buscou um monte de elementos, né? O principal era qual era o coeficiente de atrito que esse asfalto teria na média, é um dos parâmetros. Você tem equipamentos que mensuram isso, né? Inclusive em aeroporto e tal, mas não havia sido feito aqui. Até porque, se vocês lembrarem, né, quem estava na época deve lembrar, a obra ficou sendo finalizada nos últimos dias, né? Então foi uma reintrodução completa, remodelação dos boxes, então era tudo muito novo. Além de uma nova cidade para o pessoal da Fórmula 1, porque a gente não voltava, a Fórmula 1 não voltava aqui desde 79, por aí, então era uma década fora de São Paulo. Uma das coisas assim engraçadas, né, pitorescas, nós chegamos e viemos de carro junto com o Giancarlo Minardi. Eu, Giancarlo, eu não lembro se estava o Tadashi Sasaki, que era um japonês que era amigo dele e que era diretor esportivo, nos ajudava, e eu acho que o Fernando Paiva, que era meu sócio, nós viemos no mesmo carro, até porque a gente era daqui, e eu lembro da gente vindo de Guarulhos até o hotel. A gente eles ficaram num hotel ali em Santo Amaro, né, e a gente ficava em casa. O Giancarlo ficou impressionado com o tamanho da cidade. E uma das perguntas dos mecânicos tem churrascaria em São Paulo? Também tem churrascaria. Fomos ao fogo de chão. Então, foi assim, uma chegada em órbita, uma reentrada em órbita e tudo novo para descobrir, desde aspectos técnicos da característica da pista, e nós fizemos uma simulação à época para a Folha de São Paulo, com o meu querido amigo Mário Andrade Silva, né? Que eu
apelido de bacana, ele vai ouvir isso, vai ficar bravo comigo, mas amigo é para essas coisas. E aí a gente tinha alguns coeficientes de atrito, nós fizemos 3 modelagens de simulação. A modelagem para chuva nós acertamos no milésimo. Se você pegar a Folha de São Paulo dessa época, simulador, não sei o quê, uma reportagem grande antes do Grande Prêmio. Então, tiveram muitos aspectos de inovação e de modificação nessa reentrada em órbita da Fórmula 1 aqui em Interlagos. A chuva foi no milésimo, Foi no seco. No seco a gente errou um pouco porque a gente não tinha parâmetros e nos disseram, olha, o grip, o coeficiente de atrito fica entre Silverstone e eu não lembro qual era o outro autódromo. Então são parâmetros, o coeficiente de atrito é um adimensional, né, para aqueles que gostam da engenharia, do automobilismo. Não posso falar muita besteira aqui, né, senão os caras caçam meu diploma. Então a gente tentou calibrar nesse sentido. E a gente usava o carro da Minardi. O tempo ficou próximo, ficou dentro do segundo, mas não tão em cima. Mas preciso te lembrar, né, Carlos, que na Fórmula 1, quando a gente fala uma precisão, uma acurácia de 1%, ela é um enorme intervalo. 1% em 90 segundos é quase 1 segundo, são 9 décimos. Em 9 décimos você bota metade de um grid, de repente numa qualificação apertada. Então, eram coisas que a gente foi descobrindo e, lógico, depois das primeiras saídas do carro, coleta de dados, telemetria, a gente foi afinando essa modelagem que era virtual teórica, com os instrumentos e com as ferramentas que nós tínhamos para a realidade que aí a gente passou a enfrentar. Perfeito. Felipe, você ia mandar uma pergunta? Eu acho essa coisa interessante. Então vamos lá. O pessoal chega em São Paulo, outro mundo. E se São Paulo e Rio de Janeiro são cidades diferentes para os brasileiros, imagina para os gringos. A mudança foi no começo sentida pelo fato do Rio ter essa coisa do carnaval, o samba, a boemia, não que São Paulo não tenha, mas é diferente. Assim, porque a gente sabe que é mecânico e tudo mais, os caras estão trabalhando pra caramba, mas querem dar uma curtida. Ou não, essa coisa do Autódromo de Interlagos já ter feito parte do calendário, uma pista tradicionalíssima, também tinha esse componente de, essa pista é legal e tudo mais. Não, tinha. Com certeza, mesmo porque a gente acabou de comentar, houve um gap aí, vamos dizer, de quase uma década, ou praticamente de uma década. E nessa década, os personagens mudaram muito. Então você tinha, vamos lá, na Minardi, você tinha o Hermano Cog, que é uma sumidade, tá com quase 90 anos. O Cog vinha com a Ferrari na época do Prost, do Niki Lauda, ele foi mecânico do carro do Niki Lauda, e lembrava daquela Interlagos, da Interlagos do Moco, dos Fittipaldi, né? E aí, essa nova Interlagos, sim, houve uma mudança. Eu preciso lembrar um fato, Felipe e Carlos, que até então a gente fazia as famosas provas FOCA, né? Que eram mas a preparação da temporada era feita no Rio de Janeiro. Numa época boa para testes de pneu em fevereiro. Rio de Janeiro, 40 graus, pré-véspera de carnaval. Então, eu estou dando alguns elementos para compor a resposta à tua pergunta. Então, existia uma diferença enorme. Nós viemos, como eu falei, de Phoenix, no Arizona, na primeira prova, para São Paulo, em 90. Foi assim que foi feita a configuração daquele campeonato. Então, não teve teste de pneu em Jacarepaguá, 40, 50 dias antes do Grande Prêmio. Não foi também o primeiro Grande Prêmio do ano, já foi o segundo, e não tinha essa coisa da festa, porque o pessoal ficava no Rio, e assim, o mínimo que eu posso dizer, você falou, trabalhava muito, trabalhava forte, trabalhava rígido, mas o dia são 24 horas, e no Rio, no verão, ele estende um pouco mais. Então o pessoal caía profundamente na gandaia, em grande nível. Tem histórias que a gente não pode contar aqui por causa da Idade Média, né? Aquela história, só quem tiver 90 anos e vier acompanhado do avô, a gente pode falar. Mas a gente viveu uma série dessas coisas. Então existia no todo o entourage daquele grupo que de um ano para o outro passou a vir, veio a Interlagos, né? Muito, a grande maioria pela primeira vez, um novo autódromo, uma história pesada de Interlagos, né? Interlagos, eu, entre muitos, considero um dos 5 principais autódromos permanentes da história da Fórmula 1 e do automobilismo mundial. Né? Na minha conta é isso, é Indianápolis,
Monza, Spa-Francorchamps, Silverstone e Interlagos pode pôr como esse quinto aí em absoluto. Não só pela longevidade, pela quantidade de tempo que hospeda a Fórmula 1, mas por toda a história de desenvolvimento de cultura, esse entorno todo aqui do autódromo, as oficinas, as garagens, os mecânicos de kart. Aí veio o kartódromo, acho que foi em 69 que foi feita a reforma, a construção, inclusive foi a mãe do Carlo Gantia, que na época eles cuidavam da CBA e que ajudou a fazer toda a formação do Ayrton, a formação do Rubinho. Então existe todo um ambiente de automobilismo muito pesado. E essas mudanças todas, nessa hora, foram computadas, né? Você pega, acabei de brincar, mas foi um fato, tem churrascaria, onde que são os lugares de diversão, o que se faz, até o pessoal conhecer e se adaptar. Fora que nós estamos falando de uma cidade que é mais ou menos o dobro do Rio de Janeiro, em termos gerais, e muito sem a referência do mar. Porque toda cidade de praia, eu moro numa cidade de praia, a referência do mar facilita enormemente o teu deslocamento, a sua orientação, mesmo você sendo um estrangeiro. Quando você cai numa cidade como São Paulo, quais que são as referências, né? São mais difíceis. Então, tudo isso compôs um clima. Se você somar isso, nós estávamos saindo de um tricampeonato do Nelson, né, em 87, de um bicampeonato, de um campeonato do Ayrton, vindo para um bicampeonato provável que era 90 aquele ano, e ele começaria aqui. A expectativa da primeira vitória do Ayrton em 90 era enorme, a torcida ali na arquibancada A. Uma das coisas que eu me lembro foi no domingo, apesar de todo o fim de semana a gente ter vivenciado tudo, quando abriram-se os boxes 6 horas da manhã, porque é uma época que ainda existia o warm-up, 10 horas, então os boxes se abriam, né, as equipes chegavam aqui 5h30, 6 horas, abriam os boxes, as pantográficas. A torcida já toda disposta na frente, toda aquela arquibancada, e assim, o pessoal apupando, uivando, o calor humano, e é muito próximo a distância da arquibancada do público, para quem está no pit lane, é muito perto, é daqui a ali, assim, você sente, você vê as pessoas, você enxerga o olho das pessoas. E esse calor era uma coisa que eu só vi parecido em Monza. Otávio, pegando esse gancho histórico, você citou alguns personagens que vieram para Interlagos na época dos anos 70 e depois pós-reforma. Havia ali um papo no paddock, enfim, sobre o traçado, que muita gente é saudosista em relação ao traçado antigo, e assim, eu sou pós-reforma, né? Então, apenas vi vídeos de corridas antigas, uma qualidade não muito boa, mas só de olhar ali, ferradura e tudo mais, outros trechos, reta oposta, curva 1. Como é que foi esse novo período de Interlagos para vocês? Teve o pessoal antigo, eu falei do Hermano Cog, por exemplo, o Cog esteve aqui com a gente, ele lembrava disso. Eu tive o privilégio, né, sinto honrado por isso, de ter vivenciado a Interlagos antigo e ter andado e guiado aqui. Não carro de competição, que não é a minha praia, mas a gente fez uma época, uma série de... Quando nós entramos na Fórmula 1, a gente teve muito assédio de vários personagens do automobilismo. O Washington nos chamou para fazer alguma coisa com o Ingo na Stock. O Washington Bezerra, que é meu amigo até hoje. O Alencar Júnior, que foi muito nosso amigo. A gente tinha feito em Goiânia, no ano anterior, em 1987, serviço por Júlio Caio de Azevedo Marques, também é um piloto histórico da época do Nelson, e era o promotor da Moto Velocidade. Foi parceiro do Tamas aqui na Fórmula 1, e a gente tinha feito muita coisa lá em Goiânia com o apoio do Alencar, né? E fizemos coisas com o carro do Alencar Júnior. Aí os jornais, revistas queriam fazer às vezes algum teste, então nós testamos para o caderno de veículos da Folha uma série de carros em que a gente usava um pequeno aquisitor de dados, que era o modelo passado nosso da Minardi, mas que ainda era ativo. Então nós fizemos, por exemplo, com o Marcos Troncon, que é outro nome importante do automobilismo brasileiro dos anos 70, né? Fizemos aqui alguns ensaios. E eu lembro eu tinha na época um Chevetinho, aí fomos dar uma volta, ele tinha um mecânico, pediu para hipercalibrar os pneus, vou dar uma volta, né? Aí me fez dar uma volta, meio ensinando, e aí ele pegou o meu Chevetinho para dar uma volta. Eu não sabia que o carro andava aquilo, né? Mas eu falei, pô, é o mesmo carro, deixa eu ver a placa.
obviamente, na conduta dele. Então, esse Interlagos antigo deixou muita saudade, muita memória. Eu sou um daqueles que eu já falei isso com vocês em outras entrevistas, em que pese que eu entenda os motivos comerciais e o domínio que foi feito em cima de Interlagos, não existia um motivo técnico para você matar nem a pista tradicional e muito menos o anel externo. A gente já conversou isso numa entrevista com vocês no ano passado. Perto do qual estamos, aliás. E isso tem uma foto aqui, eu já comentei isso, até que o Felipe ele conhece, num shopping aqui perto, ali, acho que Shopping Interlagos, tem numa parede uma foto, um pôster em preto e branco, de uma foto de março de 1990, onde claramente você vê essas três formas de pista convivendo em harmonia, sem nenhum conflito. Daria para se montar tudo que foi montado sem ter perdido, e você não precisava fazer a Fórmula 1 naquele circuito. Você pode fazer, se fizermos corrida de Fórmula 1 em Indianápolis, invertida, com parte oval e parte mista, você pode fazer qualquer coisa em prol de um resgate de um automobilismo que está aí para isso, né? A gente entende que o timing da Fórmula 1, a questão de TV, uma série de motivos condicionam essa realidade, mas não há motivo para ter se dilapidado e assassinado um patrimônio que, na verdade, é da cidade de São Paulo e é do automobilismo mundial. Essa é a minha opinião pessoal. Assim, e é legal trazer essa questão histórica, né? Até aqui a gente está no espaço em que se faz o resgate histórico do Chico Landi, que é um personagem de muita importância para o automobilismo brasileiro, mas o traçado antigo era sensacional. Felipe, acabei te cortando. Não imagina, Otávio, minha questão é com o lado organizador, né? Você trabalhou como um grande coordenador, diretor aqui, eu não sei exatamente qual era o cargo, enfim, mas como é viver como rotina em Interlagos? O nome do cargo mudou várias vezes, né? Eu funcionava como um administrador geral ou como diretor do autódromo, mas a função específica era gestor técnico desportivo. Uma coisa estranha, mas para mim o que importava era o menos. Um desafio enorme, Felipe, porque a gente já conversou isso em momentos anteriores. São Paulo, nessa época, e tem a história toda que a gente depois pode resgatar, de como Interlagos veio parar aonde parou, na prefeitura, e não tinha uma personalidade jurídica. Nessa época que eu trabalhei aqui, Interlagos estava dentro da São Paulo Turismo, que é o antigo AMB, que seria a Secretaria de Turismo da cidade, né, equivalente. E a mentalidade da São Paulo Turismo e do AMB eram eventos lá no AMB, né, festivais e shows, e minha formatura foi lá no AMB. Então, você tinha uma série de eventos em que o evento era fixo e o público circulava pelos estandes, era móvel. Quando vem para cá, é uma realidade diferente. Então, por exemplo, nós tínhamos uma gestão que era feita pela partes de gestões pelas várias diretorias. Então não tinha uma concentração. Quando eu assumi aqui, eu tinha um diretor acima de mim, que era o diretor de eventos, e tentou se concentrar nas nossas mãos, né, sob a minha responsabilidade e sob a direção dele dentro da empresa, porque ele ficava na empresa cuidando de eventos do município, não eram eventos só do AMB, eram todos os eventos da prefeitura. Então, sei lá, parada gay, Dia das Crianças, tudo que a prefeitura estava envolvida, direta e indiretamente, era cuidado por essa diretoria. Quando chegava no Grande Prêmio, existe o contrato, a São Paulo Turismo fazia o apoio, por exemplo, a parte das arquibancadas, a São Paulo Obras, que era a nossa secretaria de obras, fazia outras partes, questão de pista, tem a engenharia do Grande Prêmio, né, a engenharia que o Tamas contratou, que é o Luiz Ernesto e o Pedrão, né? Luiz Ernesto até hoje aí. E o Pedro Luiz Nascimento, que são meus amigos, com quem eu aprendi demais. Eles assumiam a parte técnica e fazia-se eu acabei fazendo boa parte da ligação entre essas partes. Por eu ter a linguagem, entender o que a Fórmula 1 precisava, foi mais fácil para mim, né? Entender essa sincronia. Mas, por exemplo, nós tínhamos desafios administrativos básicos. Eu cheguei aqui em Interlagos, a conta de água estava atrasada 6 meses
e a conta de luz estava atrasada 8 meses. Nós tivemos um contrato de remoção de lixo dos eventos, porque normalmente a prefeitura locava o espaço para algum evento, tinha uma tabela de cobrança, e aí o evento vinha, assumia o autódromo, e a tese era assim: eu pego e devolvo no estado que eu peguei. Mas eu cheguei a pegar a corrida aqui, por exemplo, uma vez cheguei num sábado, estava a Fórmula Truck, as faxineiras que eram contratadas, terceirizadas, para fazer faxina na área do autódromo, estavam paradas. Eu falei: vocês estão em greve? Não, senhor Otávio, não temos uma torneira para abastecer. Por que não? A Truck pegou tudo. Então, existia uma certa violência gerencial nesse sentido, e esses desafios, por exemplo, como é que monta um calendário que tem 365 dias, 24 horas por dia, para fazer os eventos, toda a demanda, sendo que nominalmente com a Fórmula 1 você parava 90 dias antes e era 45 dias, né, e 15 depois, mas na prática eram 90 dias antes e ficava um mês depois. Uhum. Então tinha conflitos, por exemplo, tinha o Ayrton Senna Racing Day, que é uma prova maravilhosa que a Viviane fazia. Ela queria fazer uma semana depois do Grande Prêmio. Então tinham desafios de como é que eu ainda uso o teu espaço, que ainda está montado para isto ou para aquilo. Né? Nós chegamos a ter 11 eventos dentro do autódromo num dia só. Era aula de direção defensiva, curso de moto, curso de carro, curso de não sei o quê. Aí a prefeitura foi fazer uma apresentação com a Toyota. Então, você tinha escolinha de mecânicos, tinha as visitas de turismo, né? Então, você tinha um monte de atividades dentro e fora da pista para serem conciliadas. E eu sou engenheiro de produção de formação, né? Eu tenho uma certa origem de gestão. Eu tenho um certo, vamos dizer, entendimento de gerenciamento e administração. Então nós tivemos que pôr tudo isso em ordem. Um dos grandes desafios que eu tive logo no começo, me apresentaram um orçamento. Eu não tinha participado desse orçamento, que, como eu falei, vinha de diretorias. E aí o orçamento era metade do que eu tinha composto, porque um mínimo de manutenção de pista você tem que ter. Eu não posso esperar a entrada da Fórmula 1 para reformar tudo. Né? Eu tenho uma batida de carro hoje numa corrida de, sei lá, turismo, Campeonato Paulista. Eu não posso esperar 6 meses, ou 9 meses, ou 3 meses para reparar um guarda-reio. O guarda-reio é um elemento vital da pista, sem o qual você não homologa para categoria nenhum, para padrão nenhum, e você não pode, tecnicamente, aprovar. Aí, óbvio, vem uma direção do pessoal da CBA, que porque tem um evento, ou da Federação Paulista, porque tem um evento que eles são consorciados comercialmente, de alguma maneira, e aprova-se. Isso aconteceram mortes aqui no autódromo no período da minha gestão, por exemplo. Sim. 3 em pista e uma no lago, que foi a que mais me atingiu, que era um menino que veio balnear, né, aqui da comunidade em torno, e você não tinha estrutura. Interlagos tinha na minha época 947.640 metros quadrados. Eu sou engenheiro, eu tenho esse defeito de guardar os números. Vindo de uma área de mais de 1.300.000 que foi sendo glebada, perdida para várias coisas que, se vocês andarem no entorno, vocês vão ver o que são. Né? E nós tínhamos 12 homens de segurança desarmados e nenhuma câmera de vigilância. Naquela época, eu, por algum motivo, eu acho que com o Alfredo Tambucci, o finado Tambucci, fui ao Pacaembu, porque ele queria ver um evento, aí falei com o administrador do Pacaembu, e ele nos proporcionou uma visita muito espetacular. Eu sou fã do Pacaembu. O Pacaembu tem 96.000 metros quadrados, tinha 12 câmeras fechadas e 26 postos de segurança. Então, são esses desafios do dia a dia que são muito demandantes, né? De você organizar a empresa, o negócio, para uma vocação sem estrutura, sem elementos e às vezes sem gente com cultura, porque você tira um técnico de turismo, por exemplo, para nos assessorar aqui, e isso aconteceu, inclusive assessoria de imprensa, de alguém que não faz a menor ideia do que é automobilismo. Então você tem que explicar o beabá, quais são os modus operandi, e cada evento, assim como um show de rock tem a sua configuração, tem a sua modelagem, o automobilismo tem toda uma modelagem particular. Eu estava comentando aqui, antes da gente começar com o Felipe,
Nós tivemos, por exemplo, a aferição dos taxímetros, dos táxis de São Paulo em 2011. Né? O prefeito me chamou lá e falou, olha, eu fiz um acordo com o IPEM, nós vamos fazer a aferição, essa aferição são feitas bandeira 1, bandeira 2, 2 quilômetros cada um, tal, só encaixar isso dentro do autônomo para acelerar o processo, para não ficar andando com o papelzinho, né, a tabelinha por meses. Era uma coisa que ele quis mexer. Legal. Nós tínhamos a programação já do autônomo toda agendada, porque a programação, assim, aquele cliente, o Manzini, por exemplo, a Porto fazia, ao longo de todo o ano, o seu sistema de treinamento, de primeira carta, um trabalho sensacional que é feito. Ela já alocava por todo aquele período, já sabia que ia ter um lockout durante o período da Fórmula 1, mas todo o resto desse tempo, desse prazo, era usado para isso. Aí um dia inventaram de fazer missa aqui dentro, fizeram a missa do Padre Marcelo, eu não estava, felizmente. Aí fizeram um dia ecumênico aqui também de uma outra igreja, de uma outra seita, de um outro negócio. Aqueles lá foram 1.283 ônibus, eu sei o número, porque aí já estava na minha mão, que nós tivemos que coordenar. Então, eu clonei o mesmo dispositivo, os mesmos mecanismos e a mesma lógica que a Fórmula 1 usa, ou usava na época, com o Pedrão, com o Luiz Ernesto, para tentar alocar isso aqui. Isso foi dia 1º de janeiro de 2012. Nossa. Entendeu? Assim, e vieram ao longo do dia 250, 350 mil pessoas ao longo de todo o dia. Mas esses ônibus paravam aqui no estacionamento. Agora abriram, né? Eu estava vendo nas obras novas para esse ano, o famoso túnel ali embaixo, que era uma demanda enorme, porque você tinha um acesso que só entrava em certas áreas passando pela pista. E aí os carros vazando combustível, vazando óleo, um caminhão que vem fazer uma entrega, cai aquele óleo, aquele combustível num asfalto super especial e acaba corroendo, degradando. Sim. Então esse assim, conjunto da gestão da coisa era muito complexo. Para a gente arrematar, Otávio, fenômeno Senna, para a gente arrematar com... Você disse que quando ele saiu de carro, 91, imagino que você estava aqui, 93 eu não sei se você estava aqui. Primeiro, qual que é a sua favorita? 91 versus 92? A gente já conversou isso, eu continuo achando 93 melhor, porque 91 o carro estava com problema, foi um domínio dele. Mas 93, o conjunto do Grande Prêmio foi catastrófico. Choveu, secou, molhou, o Prost rodou, bateu no Christian ali na saída da entrada do Senna. Foi uma prova muito caótica do ponto de vista de gerenciamento da corrida. Sim. Então eu acho que ela foi heróica nesse sentido, de parar no momento certo, trocar pneu da forma certa, troca 2, 3 vezes. 91 foi esplendoroso porque foi a primeira. Era a primeira do Ayrton aqui, então havia uma vibração. A gente percebia que tinha um problema, você ouvia, né? Você tem o som da pista, não o som da TV na pista. Naquela época não tinha um som tão bom quanto hoje, que é um circuito todo fechado. Então eu ainda acho 93 a minha favorita. Perfeito. Para terminar em alta esse bate-papo, recuperando a sua história em Interlagos, um pouco da história de Interlagos, e claro, da própria Fórmula 1 aqui no Tempo Sagrado do Automobilismo. Otávio, muito obrigado pelo bate-papo, a gente vai te incomodar mais vezes aí. Eu que agradeço, estou à disposição sempre. Falar de Interlagos com vocês é sempre um prazer, uma honra. Muito obrigado. Felipe, uma verdadeira aula por aqui, valeu pela companhia. Agradecendo o Guazelli, porque muita gente está perto de Interlagos. Guazelli está longe, veio para cá. Muito obrado, Guazelli. É um coração. Valeu. Tenha dúvida. É obrigado. Isso, minha gente. Mais uma entrevista especial por aqui. Lembre-se, deixar a curtida, se inscrever, hypar e, claro, ativar a notificação para receber alerta desse tipo de bate-papo e tantos outros conteúdos especiais que a gente traz para você. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.